Você já parou para pensar por que algumas pessoas que dão muito acabam tendo mais, enquanto outras que guardam tudo acabam perdendo o que têm? Existe uma lei espiritual poderosa operando no universo que desafia completamente a lógica humana e pode transformar sua vida financeira para sempre. Hoje vamos mergulhar em um dos princípios mais revolucionários de toda a Escritura Sagrada, um princípio que vai contra tudo o que o mundo ensina sobre dinheiro, prosperidade e segurança financeira. Prepare-se, porque esta mensagem pode abalar suas crenças mais profundas sobre generosidade e riqueza. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do canal Nos Conectando com Deus. O que vou compartilhar com vocês hoje não é teoria, é uma lei divina testada e aprovada por milhares de pessoas ao longo da história. Uma lei que, quando aplicada corretamente, tem o poder de quebrar ciclos de escassez e abrir as comportas da abundância divina em sua vida. Os versículos que vamos estudar estão em Provérbios 11, versículos 24 ao 25, e revelam o segredo mais bem guardado sobre prosperidade verdadeira. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Em linguagem mais atual, há quem dê generosamente e veja suas riquezas aumentarem. Outros retêm mais do que deveriam, mas acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros também será aliviado. Este é o paradoxo divino da generosidade: dar para receber, semear para colher, esvaziar para ser cheio. Parece loucura para a mente natural, mas é sabedoria perfeita para o coração que confia em Deus. Vivemos numa cultura obcecada por acumular, guardar, economizar e proteger. Desde pequenos aprendemos que devemos juntar dinheiro, guardar para os tempos difíceis, pensar primeiro em nós mesmos antes de ajudar os outros. Não é que economizar seja errado, a Bíblia ensina sobre planejamento e previdência. Mas existe uma diferença enorme entre sabedoria financeira e avareza disfarçada de prudência. O mundo ensina, segure o que tem, porque pode faltar. Deus ensina, dê o que tem, porque eu posso multiplicar. O mundo diz, caridade bem ordenada começa em casa. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas atenção, não estou falando de dar para manipular Deus ou transformar generosidade numa fórmula mágica para ficar rico. Isso seria prostituir um princípio sagrado. Estou falando de descobrir a generosidade como estilo de vida, como expressão de fé, como reflexo do caráter de Cristo em nós. A generosidade bíblica não nasce do que sobra, nasce da confiança absoluta de que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Não é dar o que não faz falta, é dar sacrificialmente, confiando que Deus honrará a nossa fé e fidelidade. Quantas pessoas conhecemos que ganham muito dinheiro, mas vivem sempre apertados, sempre preocupados, sempre achando que não é suficiente? Quantos outros conhecemos que ganham menos, mas vivem com abundância, generosidade e tranquilidade? A diferença não está no tamanho da entrada, está na aplicação destes princípios eternos. Hoje vamos desmascarar as mentiras sobre dinheiro e generosidade que mantêm milhões de pessoas presas na escassez. Vamos entender como a generosidade libera o favor divino, atrai prosperidade verdadeira e constrói tesouros eternos. Vamos descobrir por que pessoas generosas prosperam enquanto avarentos empobrecem, mesmo que aparentemente deveriam ser o contrário. Porque quando você compreende as leis divinas da generosidade, você não apenas transforma a sua situação financeira, você entra numa dimensão de vida onde Deus se torna seu sócio pessoal nos negócios, seu provedor fiel nas crises e seu multiplicador sobrenatural em todos os investimentos. Prepare seu coração, porque esta palavra pode revolucionar completamente sua relação com dinheiro, bens materiais e prosperidade para o resto da sua vida. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, esta é uma das afirmações mais ousadas e contraintuitivas de toda a Escritura. Como pode ser que quem dá mais recebe mais? Como é possível que distribuir leve ao acréscimo? A resposta está numa lei espiritual tão poderosa quanto as leis da física, o princípio divino da semeadura e colheita aplicado à generosidade. Jesus revelou este mistério em Lucas, capítulo 6, versículo 38.
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Note que ele não disse talvez ou às vezes, ele disse categoricamente ser-vos-á dado. Mas para entender como isso funciona, precisamos compreender que existem dois tipos de mentalidade financeira operando no mundo: a mentalidade de escassez e a mentalidade de abundância. A mentalidade de escassez acredita que recursos são limitados, que se eu der para você, vai faltar para mim, que preciso proteger e acumular porque pode não haver suficiente para todos. A mentalidade de abundância reconhece que servimos ao Deus que criou tudo do nada, que multiplica pães e peixes, que faz chover sobre justos e injustos. Esta mentalidade entende que Deus tem recursos ilimitados e quer nos usar como canais de bênção, não como represas que acumulam e estagnam. Quando você dá com fé genuína, várias coisas sobrenaturais acontecem simultaneamente. Você demonstra confiança absoluta em Deus como seu provedor. Além disso, quebra o poder da ganância e do apego excessivo aos bens materiais sobre sua vida. Ao mesmo tempo, se alinha com o caráter generoso do próprio Deus. E ainda, ativa promessas específicas de multiplicação divina. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ensina: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A matemática de Deus é diferente da matemática humana. Na matemática humana, 10 menos 3 igual a 7. Na matemática divina, quando você dá 3 com fé, os 7 que ficam podem render mais que os 10 originais, porque agora tem a bênção sobrenatural operando sobre eles. Mas atenção, este princípio não funciona com motivação errada. Não é uma fórmula mágica onde você dá 100 para receber 1000. Não é investimento financeiro disfarçado de espiritualidade. A generosidade que prospera nasce do amor genuíno a Deus e ao próximo, não da ganância por retorno financeiro. Malaquias, capítulo 3, versículos 10 ao 12, contém uma das únicas ocasiões em que Deus nos desafia a testá-lo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. A generosidade bíblica opera através de diversos canais importantes: dízimos à casa do tesouro, ofertas especiais para a obra do reino, ajuda aos necessitados, apoio a missionários e investimento em vidas através de discipulado e mentoria. Cada canal tem seu propósito específico e libera bênçãos particulares. O que muitos não percebem é que generosidade não se limita a dinheiro. Você pode ser generoso com tempo, talentos, conhecimento, conexões, influência e recursos diversos. A viúva, que deu 2 pequenas moedas, deu proporcionalmente mais que os ricos, porque deu tudo o que tinha para viver. A pessoa verdadeiramente generosa prospera porque vive sob uma cobertura espiritual especial. Salmos capítulo 41, versículo 1, declara: Bem-aventurado é aquele que atenta para o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. E ao que retém mais do que é justo é para sua perda. Esta segunda parte do versículo revela uma verdade assombrosamente séria. Reter excessivamente não preserva a riqueza, a destrói. A avareza não é proteção contra a pobreza, é o caminho mais garantido para chegar até ela. E isso acontece tanto no nível material quanto espiritual. O avarento vive numa prisão invisível construída por suas próprias mãos. Ele acredita que está sendo sábio, prudente, responsável, mas na verdade está violando princípios fundamentais do reino de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 adverte: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O avarento tem medo constante de escassez. Ele nunca tem suficiente, porque suficiente não é uma quantia, é um estado de espírito. Pode ter milhões no banco e ainda sentir insegurança financeira.
Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10 observa: Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Além disso, ele é incapaz de confiar em Deus como provedor. O avarento confia em suas reservas, seus investimentos, sua capacidade de acumular. Ele esquece que Jó perdeu tudo em um dia e que riquezas podem desaparecer como fumaça. Provérbios capítulo 23, versículo 5 alerta: Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como águia. Outra marca do avarento é o egoísmo disfarçado de responsabilidade. Preciso cuidar da minha família primeiro, tenho que garantir meu futuro. Não posso ajudar agora porque estou passando por dificuldades. Todas são desculpas aparentemente válidas, que escondem um coração fechado para as necessidades alheias. Com o tempo, ele perde progressivamente a capacidade de sentir compaixão. Quanto mais o avarento se foca em preservar seus bens, menos sensível se torna ao sofrimento ao seu redor. 1 João capítulo 3, versículo 17 questiona: Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Ironicamente, quem mais se preocupa em garantir segurança financeira é quem menos paz tem sobre dinheiro. O avarento vive com ansiedade crônica sobre o futuro. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 26, Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A avareza também deteriora relacionamentos profundamente. Ela destrói amizades, divide famílias e isola pessoas. Quem retém excessivamente acaba perdendo não apenas dinheiro, mas também conexões humanas significativas. Provérbios capítulo 18, versículo 1 declara: Busca o seu próprio desejo aquele que se isola, ele se insurge contra toda boa razão. Outro resultado devastador é a incapacidade de experimentar alegria verdadeira. O avarento pode ter muito, mas nunca desfruta do que tem porque sempre está preocupado em não perder ou em acumular mais. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12 observa: Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Por fim, o avarento perde gradualmente a perspectiva eterna. Ele se torna tão focado em tesouros terrenos que esquece dos tesouros celestiais. Lucas capítulo 12, versículo 21 alerta: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O mais trágico é que o avarento frequentemente acredita que está sendo responsável e prudente. Ele não se vê como ganancioso, vê os generosos como irresponsáveis ou ingênuos, mas Deus vê o coração, e um coração fechado para dar é um coração fechado para receber. A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Este versículo revela um dos segredos mais poderosos do reino de Deus. Generosidade não apenas abençoa quem recebe, ela ativa uma dinâmica sobrenatural de multiplicação na vida de quem dá. Mas como exatamente isso funciona na prática? A generosidade demonstra fé prática na provisão divina. Quando você dá sacrificialmente, está declarando que confia mais em Deus do que em suas reservas financeiras. Esta fé move o coração do Pai, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 declara: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Também a generosidade quebra o poder do dinheiro sobre sua vida. Mateus, capítulo 6, versículo 24, ensina: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando você dá generosamente, está declarando publicamente que Deus é seu Senhor, não o dinheiro. Além disso, a generosidade conecta você ao coração de Deus. João, capítulo 3, versículo 16, revela: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus é essencialmente generoso. Ele dá sol, chuva, vida, salvação. Quando somos generosos, refletimos sua natureza e entramos em sintonia com seus propósitos. A generosidade também cria uma rede sobrenatural de relacionamentos. Pessoas generosas atraem pessoas de qualidade, oportunidades de negócios, convites para projetos especiais, indicações profissionais.
Provérbios 11, versículo 17 declara: O homem misericordioso faz bem à sua própria alma, mas o cruel transtorna a sua própria carne. Outro resultado poderoso é que a generosidade ativa a lei da reciprocidade divina. Quando você cuida dos interesses de Deus, Ele cuida dos seus interesses. 1 Reis, capítulo 17, conta como a viúva de Sarepta deu sua última refeição ao profeta Elias e experimentou multiplicação sobrenatural. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. A generosidade ainda protege contra perdas financeiras. Salmos 41, versículos 2 e 3 prometem: O Senhor o guardará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu transformarás toda a sua cama na sua doença. Pessoas generosas têm proteção especial contra catástrofes financeiras. Há também a multiplicação de recursos através de canais inesperados. Deus tem milhares de maneiras de devolver o que você dá: promoções no trabalho, negócios lucrativos, presentes inesperados, economias providenciais, oportunidades únicas. Efésios capítulo 3, versículo 20 declara: Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por fim, a generosidade constrói tesouros eternos que nunca podem ser perdidos. Mateus, capítulo 6, versículos 20 e 21, ensina: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas lembre-se, o tempo entre semear e colher testa nossa fé e paciência. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 promete: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita é certa, mas o tempo é de Deus. Agora que entendemos os princípios, precisamos de estratégias concretas para desenvolver uma generosidade que realmente prospera. Não basta conhecer a teoria. Precisamos aplicar a sabedoria bíblica de forma prática e progressiva. A generosidade verdadeira é a habilidade que se desenvolve, músculo que se fortalece com exercício constante. Comece onde você está, com o que você tem. Lucas capítulo 16, versículo 10 ensina: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Não espere ter mais para começar a dar. Se você não é generoso com R$100, não será generoso com 1.000. Se não é fiel no dízimo quando ganha pouco, não será fiel quando ganhar muito. Estabeleça o dízimo como base inegociável da sua vida financeira. Malaquias, capítulo 3, versículo 8, questiona: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? O dízimo não é sugestão, é mandamento. Não é porcentagem que você negocia com Deus, é reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Desenvolva sensibilidade às necessidades ao seu redor. Provérbios capítulo 21, versículo 13, alerta: O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará e não será ouvido. Peça a Deus para abrir seus olhos para enxergar oportunidades de ajudar pessoas que estão passando por dificuldades reais. Crie um fundo específico para a generosidade. Separe mensalmente uma quantia destinada exclusivamente para ajudar outros, além do dízimo. Pode começar com 5% da sua renda e aumentar gradualmente. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, orienta: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Dê com alegria e expectativa, não com tristeza ou obrigação. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, declara: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.
Sua atitude na hora de dar é tão importante quanto a quantia que você dá. Diversifique sua generosidade também. Não limite sua doação apenas à igreja local. Apoie missionários, ajude necessitados, invista em projetos sociais, contribua para organizações cristãs sérias. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ensina: Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Seja generoso também com tempo, talentos e recursos não monetários. Visite idosos, ensine crianças, mentoreie jovens, use suas habilidades profissionais para ajudar quem não pode pagar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, instrui: Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Documente como Deus honra sua generosidade. Mantenha um diário das bênçãos que recebe depois de dar. Isso fortalecerá sua fé e motivará a generosidade crescente. Salmos 103, versículo 2, exorta: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ensine generosidade para seus filhos através do exemplo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, ordena: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e belas falarás assentado em tua casa. Crianças que crescem vendo pais generosos se tornam adultos prósperos. Nunca anuncie sua generosidade para receber elogios humanos. Mateus capítulo 6, versículos 13 e 4, ensina: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua mão de esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, ele mesmo te recompensará publicamente. Chegamos ao final do nosso devocional, mas esta é uma mensagem que deve transformar radicalmente como você enxerga dinheiro, bens materiais e prosperidade daqui para frente. Provérbios 11, 24 a 25 não são apenas conselhos financeiros. São chaves divinas para uma vida abundante que glorifica a Deus e abençoa as pessoas ao nosso redor. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. Cada dia você tem a escolha entre viver na mentalidade de escassez ou na mentalidade de abundância, entre reter com medo ou dar com fé, entre acumular tesouros que podem ser perdidos ou investir em tesouros eternos que nunca podem ser roubados. Suas decisões financeiras de hoje determinam o seu destino espiritual e material de amanhã. Como começar hoje mesmo a aplicar essa sabedoria transformadora? Faça uma avaliação honesta da sua relação atual com o dinheiro e generosidade. Você tem sido mais parecido com a formiga que trabalha e compartilha ou com o avarento que retém e perde? Examine sem auto-engano suas motivações mais profundas sobre riqueza e segurança financeira. Confesse toda a avareza, ganância ou apego excessivo aos bens materiais como pecado. Pare de justificar comportamentos egoístas com desculpas aparentemente espirituais. 1 João, capítulo 1, versículo 9, promete perdão completo para quem confessa sinceramente. Estabeleça hoje mesmo um compromisso de fidelidade no dízimo, se ainda não fez isso. Não importa quanto você ganha. 10% sempre é 10%. Comece de onde está e seja fiel no pouco para receber autoridade sobre o muito. Identifique uma necessidade específica ao seu redor que você pode atender ainda esta semana. Pode ser uma família passando dificuldades, um missionário precisando de apoio, um projeto social da sua igreja. Não espere sobrar. Dê sacrificialmente e veja Deus agir. Crie hoje mesmo um plano financeiro que inclua a generosidade como prioridade, não como sobra. Orce suas doações com a mesma seriedade que orça suas contas fixas. Provérbios 20, versículo 14, ensina que quem honra a Deus com as primícias será honrado por Deus. Comece a ensinar generosidade para seus filhos através do exemplo. Deixe-os ver você dando, orando pelos necessitados e confiando em Deus como provedor.
A generosidade que você modelar hoje moldará o caráter deles para toda a vida. Lembre-se, se você é solteiro, desenvolva agora hábitos de generosidade que abençoarão seu futuro casamento e família. Se você é casado, seja exemplo de confiança em Deus para seu cônjuge e filhos. Se você é líder, sua generosidade influencia todos que observam sua vida. E se você reconheceu que tem sido avarento por anos, não se desespere. O mesmo Deus que transformou Zaqueu de ladrão em generoso pode transformar seu coração também. A mesma graça que salva também liberta da ganância e do apego doentio aos bens materiais. Vamos orar juntos? Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes temos retido quando devíamos distribuir, acumulado quando devíamos semear. Perdoa a nossa falta de fé na Tua provisão e nossa desobediência aos Teus princípios de generosidade. Senhor, quebra todo espírito de avareza, ganância e apego excessivo aos bens materiais em nossas vidas. Dá-nos coração generoso como o Teu, que se alegra em dar e em ver outros prosperarem. Capacita-nos a sermos canais de bênção, não represas de acumulação. Ensina-nos a confiar em Ti como nosso provedor fiel e a usar nossos recursos para expandir Teu reino e ajudar os necessitados. Multiplica sobrenaturalmente tudo o que dermos com fé. Protege-nos contra perdas financeiras e abre portas de oportunidades que só Tu podes abrir. Nossa generosidade seja testemunho do Teu caráter e atraia pessoas ao Teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta palavra desafiou seu coração a abraçar a generosidade como estilo de vida, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com pessoas que precisam desta revelação sobre prosperidade verdadeira. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que transformam vidas e constroem destinos prósperos, segundo os princípios eternos da Palavra de Deus. Compartilhe nos comentários que ação específica de generosidade você vai tomar ainda esta semana depois de ouvir esta mensagem. Envie este vídeo para familiares e amigos. Pode ser exatamente a palavra que eles precisam para quebrar ciclos de escassez e entrar na abundância divina. Lembre-se, você não pode dar o que não tem, mas também não pode reter o que Deus quer usar para abençoar outros. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada na avareza. Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe.